Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje a Santa Igreja celebra a festa de Santa Marta de Betânia. Alguns dias atrás foi o dia de Santa Maria Madalena, irmãs, e o outro irmão, São Lázaro de Betânia, 17 de dezembro. Nosso Senhor, um dia eu conto a história de Santa Marta para os senhores, mas hoje eu não vou contar assim que eu fico em dívida. Mas vou lhes contar uma revelação do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Brígida, em que ele vai explicar a vida perfeita que consiste na fusão de Marta e Maria. Porque no Evangelho, no episódio justo, o Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor vai à casa de São Lázaro visitá-lo, Santa Maria Madalena fica ouvindo Nosso Senhor, seus ensinamentos, Santa Marta ocupada com a comida, o que fazer, e Nosso Senhor vai lhe dizer: Marta, Marta, de muita coisa se afadiga, mas uma só é necessária. Maria ficou com a melhor parte. A partir dessa afirmação, vieram-se várias disputas entre a vida contemplativa e a vida ativa, porque uns querem realçar a vida contemplativa com detrimento da ação, e outros querem dar ênfase à vida ativa e recebem o reproche dizendo que se ocupa com coisas não necessárias por causa do que acabamos de ouvir de Nosso Senhor. Então, para resolver esse problema, o mesmo Nosso Senhor que disse isso a Santa Marta vai explicar para Santa Brígida numa direção espiritual que o mesmo Senhor deu a Santa Brígida. Então é magnífico isso. Ouvir de uma santa da fonte da santidade, que é o mesmo Senhor, o qual disse isso a Santa Marta. Então, primeiro, Nosso Senhor vai explicar da vida de Maria Madalena. Ela teve o desapego das criaturas. E nisso eu estou seguindo o Padre Leon Deon, que tem sido amigo nos sermões aí afora. Ele vai explicar mais textualmente, citando Santa Brígida. Aquele, portanto, que deseja levar uma vida de Maria, deve se contentar com o necessário para o corpo, ou seja, indumentária, simples, alimentos moderados e sem superfluidades, que observe a castidade sem nenhuma diversão má e o jejum segundo as regras da Igreja. Porque Maria ficou com a melhor parte, mas ela mereceu a melhor parte. Sem detrimento de Marta, hein? Marta é virgem, hoje é a missa das virgens, e então ela viveu uma castidade perfeita, ela viveu um jejum rigoroso, mas diferente. Uma coisa é uma alma que saiu da vaidade do mundo, como Maria Madalena, hein? Entre vida frívola, vaidosa, e renunciar ao amor a estas coisas. E a outra nunca teve. Então cada uma tem os seus méritos. Depois deste esvaziar-se de si pela oração, pela observância do jejum, pela renúncia ao mundo e às criaturas, Maria tem uma finalidade, Maria Madalena, fazer tudo por Deus Nosso Senhor. E diz Nosso Senhor Jesus Cristo: em segundo lugar, Maria não deve se regozijar com as honras ou com a prosperidade, nem se entristecer com as adversidades, mas que se alegre quando se convertem os ímpios, quando os amigos do mundo se tornem amigos de Deus, quando os bons se aperfeiçoam na virtude e tornam mais ardentes no combate espiritual. Por isso Maria Madalena, ela ensinou o Evangelho por um tempo, mas depois ela foi para a montanha. Por quê? Porque ela, por amor a Deus, quis ganhar almas a Deus pela oração, pelo jejum, pela renúncia até da vista dos demais. Pois ela ficou 30 anos naquela gruta. E aí o que acontece? Mais do que falar de Deus, ela fala com Deus. E mais do que amar as criaturas, ela ama pelas criaturas Deus Nosso Senhor. Diferente. E outro requisito que Nosso Senhor vai dizer da vida de Maria Madalena, vida de reza e de prece. Em terceiro lugar, diz o Redentor, Maria não deve ser ociosa, nem mais laboriosa do que Marta. Porque nós pensamos que a vida da oração é um ócio, e para quem é muito ativo, às vezes acha que desperdiça o tempo rezando muito e fazendo pouco. Pelo contrário,
Para manter a sua vida na austeridade, é verdade que não tem muitos fazeres, mas manter-se com pouco é um grande trabalho. É diferente estar numa gruta preso 30 anos, com o pouco que tem de comer e de vestir, mas se contentar e manter aquele pouco para aquele pouco durar, é diferente de estar na cidade e poder trocar de vestidos, mudar de casa. É um cuidado. E Maria então tem o espírito de Marta também. E segue o nosso Senhor, que se levante exatamente depois do sono necessário e que renda graças a Deus de todo o coração, porque Deus a criou pela sua bondade e por sua bondade se encarnou. Ele restaurou tudo, testemunhando-nos pela sua paixão e morte o amor incomparável. E Maria Madalena levava isso tão a sério, já lhes dizia em outra ocasião, que ela rezava e sua alma se elevava aos coros dos anjos que estão no céu, ao ponto de ela ouvir os louvores de Deus e depois aterrizava. E para rezar com semelhante devoção, com a graça de Deus, requer muita obra em mãos. Então, o contemplativo trabalha muito. É dominar a imaginação, é afastar as distrações voluntárias, é manter um recolhimento contínuo e haja trabalho. E aí entra Marta em ação na vida espiritual de Maria. E aqui diz o Redentor também: solicita nas suas preces e devoções, se tiver o necessário para viver sem solicitude, que faça preces mais largas. E é o caso de Santa Maria Madalena. Tinha pouco que comer, pouco que vestir, pouco que beber, água, não tinha outra coisa. E então o tempo que lhe sobrava dos trabalhos que não lhe competia, ela dedicava a rezar. Então aí uma vida de uma oração contínua. E outra característica que Nosso Senhor vai dizer de Santa Maria Madalena: Maria, muito mais que Marta, não deve ser a avara, mas generosa. É a caridade e o zelo. Como Marta dá seus bens temporais pela obra de Deus, Maria deve distribuir seus bens espirituais. É diferente, hein? É diferente não com detrimento, mas é uma coisa dar uma esmola dos trocos que sobraram do que compramos, em todo caso é um bem que nós temos. E outra coisa é entregar para o próximo o que nós conseguimos como bens espirituais, que são nossos. Nós podemos rezar só por nós e pelos nossos, mas dedicar um tempo para rezar por alguém que humanamente está perdido, mas com os olhos de Deus sabemos que tem esperança, é um sacrifício de uma esmola muito maior do que umas moedas que restam na nossa carteira. E é o que Santa Maria Madalena vai fazer. Enquanto Santa Marta e São Lázaro e Maximino também estão pregando, ela está dando tempo de suas orações para converter aqueles que humanamente estavam perdidos na idolatria. E vamos dar a Deus, graças à pregação de Lázaro, São Lázaro e os trabalhos de Santa Marta, a eficácia está em qual? No trabalho deles e na oração daquela que está nas montanhas. Aí Nosso Senhor vai dizer que nós precisamos equiparar a nossa alma com uma casa, não? E aí ele vai dizer, uma casa para que seja... Maria quer ser generosa e fervorosa e são-lhe necessárias 5 coisas. Aí uma casa para que hospedem e repousem, veste para os que estejam nus, alimento para os que tenham fome, fogo para os que tenham frio e remédio para os doentes. Aí isso é uma comparação. A casa é o coração. Maus hóspedes vêm perturbá-la, cólera, tristeza, concupiscência, orgulho e outros semelhantes que ingressam pelos sentidos. Porém, essas perturbações, quando vierem, não é preciso que se agite, como hortelheiro recebe os bons e os maus hóspedes com paciência. Assim, Maria todos deve suportar por Deus sem consentir nas tentações, mas afastando-nos pouco a pouco com a graça de Deus. Haja trabalho, hein? É a experiência de cada alma que é horrível ter um pensamento contra a caridade, pensar mal de alguém. Isso é muito humano, né? É a primeira coisa que nós pensamos. É desagradável, porque depois conhecemos a pessoa e vamos, puxa vida, excelente, caridosa, generosa, é tudo o contrário do que nós pensamos. Pois então, Maria Madalena, não que ela deixa esses pensamentos
alma. Mas esses pensamentos vêm sem arrancar a paz de sua alma, porque não consente, sabe que não são seus. E para isso haja trabalho, porque temos que também arrancar o nosso espírito humano do domínio e deixar que o Espírito de Deus domine o espírito humano. Então são pensamentos maus, desagradáveis contra a caridade, pode ser contra a castidade, qualquer virtude, mas são meus, não são meus. São o quê? Hóspedes. Em realidade são delinquentes que querem invadir nossa casa. Então, tem habitar nossa casa para delinquentes? Não, não presídio. Então, nós os exorcizamos, os expulsamos, mas com paz de alma e convicção formada na alma que não quer ofender a Deus. Essa é a disposição de Maria Madalena, seus bailes por Jerusalém, os homens alheios que ela andava olhando com olhares de cobiça, seus perfumes, os frascos, não só os que ela quebrou aos pés de Nossa Senhora, tinha muitos outros, hein? Para quebrar 2, tinha muitos, caríssimos, e tudo renunciado, e lembrava disso. Os nos pés de Nossa Senhora lembrava com muita alegria, foram bem empregados, mas os de suas maquiagens, suas joias que ela deixou para vestir-se em trapos e viver 30 anos com o mesmo vestido, pois então, e pensava no quê? No que perdeu? Não, no que ganhou. Então tinha paz de alma. Vestir-se com humildade e compaixão. Que Maria tenha humildade prática e compassiva pelas almas. Por isso se equipara com vestido. Se é desprezada pelos homens, que se lembre como eu, diz nosso Senhor, o seu Deus, suportei desprezos, fui levado aos juízes, deixei-me flagelar, coroar de espinhos, sem lamentações. E é o caso. Viam aquela mulher vaidosa, rica, belíssima, sedutora, de repente vestida como uma qualquer, simples, pobre, miserável, andando atrás de alguém que a multidão tinha por quê? Por louco. E aí perguntava, o que passou com Maria Madalena? Uma mulher tão rica, todo mundo quer estar aos seus pés, também tinha uma herança tremenda, hein? Quem não queria casar-se com a Madalena? E belíssima, e está andando atrás deste homem que prega novidades, a sinagoga espantada, os judeus escandalizados, mas o que? Não se preocupa com o que os outros pensam. Ela se preocupa com o que Deus está pensando. Quando ela era aplaudida pelos homens, era vaiada pelos anjos. E agora que é vaiada pelos homens, é aplaudida pelos anjos. E isso lhe alegra. Vestidos da humildade. Vida de fé, diz nosso Senhor. Maria deve ter alimentos para os hóspedes exigentes que vêm solicitar seu coração. Bom, é típico dos hóspedes, a janta, né? Preocupação, eu sei como que é. Mas os hóspedes da alma querem também a mesma coisa. Atenção contínua, os pensamentos. Então, para os bons, Maria Madalena alimenta, e para os maus, como não são bem-vindos, os despede sem deixar entrar na casa. E isso é o que Deus espera da alma que sabe viver de fé. E depois nosso Senhor vai dizer, a última característica dessa santa, Maria deve ter chama para iluminar e aquecer, aí vem a ser a docilidade ao Espírito Santo, que em Pentecoste veio como fogo. E é muito significativo, porque o fogo consome, e para manter-se iluminado tem que ter brasas. Então, qual é o fogo do Espírito Santo? Os corações, que são postos como lenhas para que o Espírito Santo entre a inflamar esta lenha e transformar uma lenha seca ou verde em brasas. Pois então, é isso que Santa Maria fez, Santa Maria Madalena. Ela entregou pela abnegação, pela renúncia à afeição carnal, inclusive aos parentes, porque ela renunciou aos seus irmãos, e mesmo que eram santos, é fácil renunciar a parentes que são pecadores, hein? Mas se afastar de santos é complicado. Primeiro é difícil tê-los, e depois se afastar deles é mais difícil. E ela fez isso por quê? Porque o Espírito Santo reduz tudo que não é de Deus a cinzas. E era preciso romper os laços humanos também. E nosso Senhor vai dizer que o fundamento de tudo isso, para iluminar seus hóspedes, que Maria se imuna destes pensamentos, Deus me criou para que eu honre acima de tudo e para que honrando eu ame e o tema. Então, o temor de Deus, como diz a Sagrada Escritura, que é o princípio da sabedoria, é o motor da alma de Maria Madalena contemplativa. Aí nosso Senhor vai dizer de Marta, mais adiante, Marta tem 5 bens necessários.
Como Maria, Marta tem 5 bens que cumprir: guardar a fé verdadeira, a igreja, conhecer os preceitos divinos e os conselhos evangélicos e observá-los no seu coração e nas obras, conter a língua, evitar toda palavra que possa ofender a Deus e ao próximo, conservar as mãos honestas e justas, o espírito isento dos desejos imoderados e de sensualidade, saber se contentar com o que possui e não desejar o supérfluo, executar obras de misericórdia racional e humildemente, e não se prevalecer disso para ofender a Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas mais do que a si mesmo. E Marta fez isso à letra. Primeiro, seguindo os conselhos do Redentor, diz Nosso Senhor aqui, os meus conselhos e exemplos a mim cedeu alegremente, pois todos os seus bens ofereceu por meu amor. Então Marta tinha solicitude, era uma mulher e é próprio das mulheres que mães e esposas estarem a servir. Então, quando ela está lá na casa, ela não é que ela está preocupada que a comida é mais importante do que as palavras de Nosso Senhor. É pelo contrário, por ele ser Deus e Redentor. Está sendo judiado por todos os judeus, porque ele deu de comer a todo mundo, mas ninguém lhe deu de comer. Salva a sua Mãe Santíssima. Quando ele vai na casa de Simão, é muito maltratado que ele não cumpre nem as formalidades. E ainda Simão pensa mal quando Maria Madalena chega aos seus pés. Aí Santa Marta tem um espírito de reparação. Ele deu de comer pães e peixes às multidões. O Simão lhe trata como o pior dos convidados. Então Marta quer dar um jantar, um almoço, e o Senhor almoça e jantar para reparar os maus tratos da falta de cortesia para com Nosso Senhor. Então não é um trabalho qualquer. É muito mais do que cozinhar, é muito mais do que limpar a casa. Porque essa disposição de uma casa arrumada e uma comida saborosa para Nosso Senhor é porque ela está se dando a Nosso Senhor pelo que ela tem a oferecer, que é essa caridade para tratar bem a Deus como um grande hóspede, não, mas como um grande Senhor da casa de sua alma. E aqui segue Nosso Senhor dizendo sobre ela: ela desdenhou os bens temporais e procurou os do céu, tudo sofreu pacientemente, ocupava-se dos outros como de si mesma, pensava sempre na minha bondade e na minha compaixão, regozijava-se nas tribulações, amava o próximo como a mãe ama seus filhos. E aqui vemos que ela é virgem, ela não se casou, e ela vai tratar de cuidar da casa e dos alimentos do seu irmão São Lázaro, mas para quê? Para que, pela caridade com seu irmão, conquistasse almas para Deus. E aí Nosso Senhor vai dizer que a vida perfeita é a união dessas duas almas. É fundir Maria Madalena e Santa Marta e vamos ter uma vida espiritual como Nosso Senhor exige. Aí diz o mesmo Redentor: notareis que Marta a mim primeiro veio pedindo por seu irmão Lázaro, mas este não ressuscitou logo em seguida. Maria veio em seguida quando foi chamada, e então, por causa das duas irmãs, o irmão ressuscitou. Isso daqui é aquele episódio quando Nosso Senhor vai ressuscitar Lázaro, e aí Nosso Senhor está nos lembrando dessa passagem do Evangelho. Ele só ressuscita Lázaro quando vem Marta e Maria, porque é o pedido perfeito para obter a graça das graças, que é o irmão que no sepulcro jazia podre, 3 dias enterrado, de sepultado, e aí por causa de Marta e Maria, da perfeita vida que Nosso Senhor vai dar, uma vida íntegra a São Lázaro. Aí ele vai dizer: que é o irmão morto de Marta e Maria, senão a obra imperfeita? Frequentemente uma boa obra se faz com intenção má, orientada, e então se faz fraca e cansativamente. Aí Nosso Senhor está dizendo que o Lázaro morto são as nossas intenções. Eu me atrevo a dizer que o Lázaro morto são as nossas orações mal feitas, A gente reza desconfiando de Deus, a gente pede porque, falaram que essa novena é boa, eu vou fazer, mas eu não acho que eu não vou alcançar a graça. Bom, esse é o Lázaro morto. Mas se vai junto com Lázaro morto, Marta e Maria, Lázaro ressuscita. Sempre. Isso é uma regra da onipotência de Deus. Mas para que seja agradável, é preciso que ressuscite por Marta e Maria o que tem lugar quando
se ama sinceramente o próximo e quando Deus é procurado acima de tudo, então toda boa obra é agradável. Por isso que no Evangelho eu disse que Maria escolheu a melhor parte. O que toca a Marta é bom quando ela se entristece com os sofrimentos alheios. Está melhor quando unicamente por amor de Deus trabalha para que os homens vivam honestamente. Então Marta e Maria juntas faz com que as nossas orações sejam sempre vivificantes. Pode ter o pior pecador, hein? Pode ter alguém que tenha feito um pacto com um infeliz espírito. Se nós rezamos com o espírito de Marta e Maria, aquele infeliz se salva, abjura dos seus erros e salva a sua alma, conhecendo Nosso Senhor e submetendo a Ele. Pode ter o vício, sei lá, do álcool, viver perdido nas algazarras do mundo. Se nós rezamos com o espírito de Marta e Maria, aos pés de Nosso Senhor, servindo Nosso Senhor, se convertem, sim, senhores, porque o Lázaro morto sempre ressuscita ao pedido de Marta e de Maria, sempre. Então, queridas almas, para isso eu preciso estar unida a Deus como estas mulheres. A vida de Maria Madalena não importa seus pecados, importa a sua conversão, não importa as suas andanças pelo mundo, ter se entregado ao pecado, não importa que depois disso ela se entregou totalmente a Deus. E Marta não fez isso, mas nem por isso incriminou sua irmã e se dedicou a ser santa. E quem sabe foram os trabalhos de Marta que arrancaram também Maria Madalena do pecado. Mas juntando estas duas almas, rezando como Maria, rezando como Santa Marta, nós garantimos a ressurreição de tantos irmãos que temos que estão pior do que Lázaro no sepulcro, porque muitos estão quase sepultados no sepulcro do inferno. Então pensamos hoje que honramos Santa Marta, esse espírito, trabalhar para Deus, porque trabalhar para Deus é um trabalho que sabemos que nunca terá a desventura da falência. E rezar para Deus, como Santa Maria, temos o quê? A esperança sempre convicta que nunca ficaremos desamparados. Então vale a pena trabalhar por Deus, com Deus e para Deus, e rezar com Deus, para Ele e com Ele, e assim nós ressuscitamos os Lázaros que estão em nossa cidade, são sepulcros que jazem Lázaros em putrefação, porque falta o Espírito. Nosso Senhor não falta, Ele está presente, mas falta quem reze como Marta e como Maria. Então peçamos a ela nesse dia que nos comunique seu Espírito, sua confiança em Deus, incondicional, e trabalhar para a sua glória em união com a sua irmã contemplativa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.